Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, a gente tem duas alternativas. A gente pode falar sobre perspectivas de venda para o Natal e a gente pode falar sobre a repercussão no mercado da fala do presidente Jair Bolsonaro. A, você clica para falar sobre venda de Natal e B, você clica para falar sobre a repercussão. Oi, Neg, posso dar C? Posso dar uma C? Tem um ouvinte nosso que escreveu aqui dizendo assim, o Ellen e o Neg, avisem a Juliana que o caminhão do ovo que passou aqui na minha rua tá quase vendendo a dúzia a preço de um Bitcoin, de tão alto que tá. Meu Deus do céu. Juliana, o presidente da República, eu comparei há pouco, no começo do programa, que o MasterChef, que é um sucesso na Band, ele basicamente o sujeito vai lá, faz o prato e depois o trio de jurados define se o prato é bom ou ruim, quem é o melhor, tal, quem fica, quem sai e tal. A genialidade do programa é essa simplicidade e a emoção toda embutida ali. Ontem o presidente apresentou um prato. Os jurados são os políticos e o mercado. E que decidem se o prato que o presidente preparou ajuda, atrapalha, está bem feito, falta tempero, tem muita pimenta. Bom, pouca pimenta ninguém vai dizer que tem. E eu queria saber como é que foi que bateu esse pronunciamento, né? Teve o teaser em Brasília e depois teve o pronunciamento em São Paulo, o discurso dele. Como é que bateu? Como é que estão os indicadores? O que as pessoas esperam? Acham que vai passar? É assim mesmo? É a água que ele está tomando? Como é que o mercado recebeu essa fala dele de ontem, hoje, ao abrir? Oi, Neg, boa tarde para você. Nossa, não tem opção, né? Vamos falar dessas manifestações, porque eu queria falar do Natal, né? Porque a gente queria que, como disse nosso ouvinte, né? O ovo valendo quase que o Bitcoin, para comprar com Bitcoin, porque está tudo tão caro e é lamentável, né, que a gente esteja discutindo um monte de coisa que não seja o desemprego recorde e a inflação que não dá trégua aí no bolso do brasileiro. A gente tem um barata voa agora no mercado financeiro, viu? O dólar chegou agora a R$ 5,30, alta de 2,55. Isso é lenha na inflação, isso é lenha em combustível, isso é lenha em preços de matérias-primas que já estão em falta na indústria, lenha em preços de uma maneira geral para energia elétrica também. A gente estaria hoje, sem esse caos político, com um dólar em torno de R$ 4,70, me disse hoje um economista, o Roberto Padovani, do Banco BV. A Bolsa agora está caindo quase 3%, nesse momento o Ibovespa cai 2,92%, olha a confusão. Os juros agora espera alta agora esse mês, segundo aqui os analistas no mercado financeiro, de 1,25 da Selic, ou seja, é crédito mais caro para a gente para poder debelar essa pressão inflacionária num ambiente onde a gente já tem uma pressão que é causada por questões climáticas. A seca faz a gente muito mais cara do que a energia gerada pela água, né? E a seca afeta a agricultura. Então, a gente já tem pressões por conta de alta do custo da energia, a gente tem pressões por conta dessa seca em alimentação e tem risco ainda de apagão que não está descartado, está aí nas perspectivas dos empresários, né? O que eu fico preocupado, Eneg, é que o que eu estou ouvindo aqui desde cedo dos economistas e do empresariado é o seguinte, eles estão falando citando o tempo todo as falas extremistas do presidente Bolsonaro, reforçando ameaças de ruptura, e agora a gente está aguardando a reação dos outros poderes, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai falar daqui a pouco, há uma expectativa de também posicionamento do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, depois que o presidente disse que não respeitaria decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Então, você imagina o tamanho da confusão num ambiente econômico onde a gente já tem muita dificuldade, a gente já tem conversado muito aqui. Então, a angustia, a gente vê se por um lado a gente vem de um feriadão onde você começa a ver o setor de turismo, né, todo esse setor de serviços que sofreu muito, que está muito endividado, várias empresas que quebraram, pessoas que estão sem trabalho agora
a trabalhar, voltando a sentir alguma melhora por conta da vacinação, ter todo esse ambiente político que faz o quê? Com que as pessoas não invistam. O próprio brasileiro que tem emprego, ele acaba não consumindo, porque quando você tem um ambiente de incerteza, isso é muito rápido, a gente acompanha nos indicadores de confiança, né? Se você tem dinheiro no bolso, mas você está com medo de perder seu emprego, você tem uma turbulência à frente, você não sabe o que vai acontecer, você não consome. Então, quando você tem risco, quando você tem ambiente ruim na economia, isso faz com que, como se na prática, a gente tivesse uma taxa de desemprego maior. Então, Eneg, a gente deveria, como a gente tem conversado tanto aqui, né, a gente deveria estar discutindo aumento de emprego, a gente deveria estar discutindo medidas para poder aliviar o bolso dos brasileiros nesse momento de inflação tão pesada, mas não. A gente está discutindo ruptura democrática, a gente está num ambiente de discurso onde o que está valendo agora é a disputa eleitoral. E as próprias reformas que a gente já não tinha muita esperança que fosse sair, né? Mas os analistas estão dizendo, se tinha alguma expectativa de privatização dos Correios, por exemplo, ou a própria reforma do imposto de renda agora ser melhorada no Senado, você consegue imaginar ambiente de reforma, né? Nessa discussão toda, né? Eu ia te perguntar o seguinte, político não rasga voto e mercado não rasga dinheiro, né? A gente não vê as duas coisas. A gente nunca viu o caso de um político que rasgue voto. Ele pode até acabar rasgando, mas não porque ele achava que estava rasgando, ele achava que estava conquistando voto. O presidente Bolsonaro poderia ser esse algodão entre os cristais, ele poderia ser o personagem que aglutina, ele poderia ser a pessoa, poderia ser um monte de coisa. E aí ele não seria o presidente Bolsonaro, que desde optou pelo confronto. Sim. Nenhum dos itens da agenda que você coloca abraça o confronto. O confronto é inimigo da execução das agendas. Então, eu fico pensando o seguinte, o mercado viu o que aconteceu ontem foi um ruído, um susto, mas o mercado também olha para frente e diz, bom, não haverá reformas, como você disse, dificilmente haverá espaço político para reformas, a não ser aquelas de interesse dos políticos. Reforma eleitoral, política, dinheiro para eles, tá ok. Mas, e aí? Já está tudo precificado? Ou ainda há uma expectativa de certas mudanças? O cenário, eu te pergunto, chegou no pior momento? Ou pode ainda piorar porque esperam que a gente consiga navegar até a eleição do ano que vem com algum sossego? Precificado já está todinho? Não, acho que o precificado nunca está, né, Eneg? Porque as fichas vão caindo conforme as coisas vão acontecendo, porque nesse momento, por exemplo, como é que o governo vai pagar os precatórios? Vai parcelar quanto? Assim, a PEC está lá no Congresso, né? Então, obviamente, que a PEC não passaria, por exemplo, né? A proposta de emenda à Constituição. Se não passar, vai pagar com que dinheiro? Então, isso não está precificado, né? Como você fala, a gente pode ter um estresse se essa questão do precatório não for resolvida. Tem um monte de gente esperando para saber o que vai acontecer, né? A gente tem conversado que a grande injustiça que é fazer uma dicotomia entre aumentar a Bolsa Família e pagar. Tem gente que morre esperando o precatório. E por uma ação que foi ganha na justiça de uma pessoa que já foi prejudicada pelo Estado, né? Entrou na justiça, venceu e o governo fala, devo, não nego, pago quando puder. Essa questão tem que ser resolvida. E a questão do Bolsa Família, como é que vai ser? Essa questão orçamentária, o Eneg, não está precificada, né? O governo diz que vai aumentar o Bolsa Família, tem que aumentar mesmo, as pessoas estão passando necessidade, mas vai tirar dinheiro, como você falou, dos políticos, lá das emendas, são mais de 20 bilhões em emendas parlamentares, que é dinheiro usado para fazer obra pública em ano eleitoral nos seus currais eleitorais. Ninguém fala em mexer nesse dinheiro, né? Então, a gente tem um monte de bode na sala que está lá esperando serem retirados. Ou os bodes vão fazer uma festa ali na sala, né? Porque tem um monte ali. E, certamente, conforme isso for encaminhado ou não, isso vai ainda causar muito problema. O medo agora, o Eneg, que eu sinto, é que depois desse discurso ontem do presidente, esgarçando ainda mais as relações institucionais, na economia também há uma perspectiva de que haja medidas cada vez mais populistas, né? Porque a própria reforma do imposto de renda, ela gera um rombo fiscal
Ou seja, piora a falta de dinheiro para aumentar o Bolsa Família para poder cumprir uma promessa de campanha que era ajustar a tabela do imposto de renda, que você não precisava fazer uma reforma para ajustar a tabela do imposto de renda, né? Você pode fazer um ajuste anual, por exemplo, como se faz com o salário mínimo. Então, assim, todo o discurso que eu sinto é que isso vá piorando, sabe? Todo esse discurso de que vamos fazer coisas para melhorar o povo, melhorar a vida das pessoas, do mais pobre, no final das contas está tirando o dinheiro do mais pobre, mas isso vai continuar, né? Porque é esse discurso populista que vai prevalecer cada vez mais daqui até outubro do ano que vem. Então, como é que você investe num ambiente como esse, né? Gera emprego, como é que você tem uma situação de tranquilidade? É lamentável realmente, né? Dureza, vamos acompanhar a economia. Juliana Rosa conversa com a gente amanhã. Beijão. Beijão. Obrigado.